Olá, meus amores! Muito bom dia! Estamos aqui com a nossa aula de português. Já iniciemos o nosso módulo 2. Nesse módulo 2, estamos estudando o capítulo 4. O capítulo 4 tem como tema esportes, desafios para a vida, isso mesmo. Então, nesse nosso capítulo 4, todas as nossas leituras, elas trazem esse tema, né? Esporte. Na nossa primeira leitura, nós vimos um enunciado de problema matemático, né? Um enunciado de problema matemático, na qual aborda um esporte, que é o quê? Um jogo, uma partida de basquete, né, um torneio, e aqui está mostrando todo o desempenho de determinada equipe, né, para que seja analisado. E a partir daí, né, façamos nós a nossa interpretação. Já na nossa segunda leitura também desse módulo, nós vamos estudar o quê? Nós vamos estudar algum texto, sim, também com o mesmo tema, esporte. Qual será, hein? Que texto é esse? Será que é um conto, uma crônica, hein? E será o que vai trazer sobre o esporte? Ai, será que é um enunciado de problema matemático? Será? Não sei. Então, vamos lá para a nossa correçãozinha da atividade passada, tá? E em seguida, vamos para a nossa atividade de hoje. Pega o seu livro de português, módulo 2, na página 10, tá? Na nossa leitura 1, onde nós vamos fazer a correçãozinha da interpretação desse texto. Enunciado de problema matemático. Aí nós temos, né, um placar para que seja analisado. Esse placar está bem bonitinho aí. A equipe A, ela disputou aí 5 partidas, cada partida ela disputou com uma equipe diferente, ela venceu 4 partidas, então ela perdeu apenas 1. Através dessas informações para ser analisada, eu consigo saber, eu consigo interpretar quantas partidas a equipe A disputou, quantas ela venceu, quantos pontos ela fez nesse jogo, qual foi a média por jogo. Então eu consigo aí interpretar bem esse problema matemático. Vamos agora para nossas questõezinhas de interpretação, não é isso mesmo? Nossa interpretação escrita. Vamos fazer a correçãozinha. Lembra de iniciar todas essas frases com letra maiúscula. Se estamos iniciando, obrigatoriamente tem que ser com letra maiúscula. Onde essa atividade matemática foi publicada originalmente. Como é possível saber disso? Simples. Quando eu preciso saber alguma informação, tipo qual a fonte que foi retirada esse texto, né, onde ela foi publicada originalmente, às vezes o nome do autor do texto, nós vamos para onde? Para os créditos do texto, que está bem aqui, ó, muito bem, abaixo do texto. Essas letras bem pequeninas, né, são os créditos do texto, onde eu também vou extrair informações dele. Aqui nós temos aonde foi que ela foi publicada, tá aqui, ó, A Conquista da Matemática, tá vendo? Matemática, 4º ano, ensino fundamental, anos iniciais, São Paulo, FTD. Então já sabe aonde ela foi publicada? Sim, claro, ela foi publicada num livro, né? No livro A Conquista da Matemática, como está lá, né? No livro A Conquista da Matemática do 4º ano do ensino fundamental, né? Anos iniciais. É só pegar lá essas informações e colocar lá aqui, ó. No livro A Conquista da Matemática. Matemática, 4º ano, ensino fundamentais, anos iniciais. Só isso. Segunda questão. Em quais outros lugares podemos encontrar enunciado de problema matemático?
Onde mais eu consigo encontrar? Claro, se eu encontrei esses livros, eu vou poder encontrar em livros, em avaliações, muitas, né? As avaliações de matemática quase sempre tem alguma interpretação, né? Onde vocês vão interpretar um problema matemático. Onde mais que eu consigo? Em apostilas, né, livros, em avaliações. Qual é a função desse enunciado de problema matemático? Assinale com X a resposta correta. Qual a função? Para que serve? Apresentar dados sobre um evento esportivo com o objetivo apenas de informar o leitor? Então, esse texto aqui é apenas para informar que a equipe A participou desse tanto de torneio e tá aí, só isso? Não, não é só isso aí não. Ou é só isso? Não, não sei. Vamos analisar a segunda. Só vamos poder ter certeza da resposta correta quando analisarmos as duas alternativas. Apresentar ao leitor uma situação-problema relacionada aos conceitos da matemática para analisar e solucionar. Claro, né? Lá tem um problema matemático. Vamos fazer análise e dar algumas soluções. Então, a correta é apenas a de baixo, tá certo? Passando aí para a nossa quarta questão, que nós tínhamos uma legenda. Você ia voltar lá no seu enunciado, né, de problema matemático e ia circular aí com determinadas cores. Como, por exemplo, vermelho. O número da atividade de introdução do problema. Cadê, tia? Vamos procurar lá. Deixa só a tia dar um jeitinho, né? Número da atividade, nós íamos fazer de quê? De vermelho. Vamos voltar lá. Que era que nós íamos fazer. Aqui, aonde é que tá essa... Opa. Achei. Tá aqui. O número do enunciado aí é esse daqui, quarta questão, bem bonitinho aqui. Então, vocês iam apenas circular isso daqui de vermelho. Esse daqui é o enunciado. Veja os resultados dos jogos disputados pela equipe A em um torneio de basquete. Vocês apenas iam circular isso daí de vermelho. Depois, o que era que vocês iam fazer? Iam pegar um lápis de cor verde e iam circular as questões que compõem a atividade. Cadê as questões que compõem a atividade, tia? Tá aqui, ó. A B, A, C e a D. Essas são as questões, né? Quantos jogos a equipe A disputou? Quantos jogos a equipe venceu? Quantos pontos a equipe A marcou nesse torneio? Qual foi a média de pontos dessa equipe? Então, tá aí as questões. Essas daí são as questões que compõem a atividade. Essa daí, vocês iam circular aqui com mesmo? Vocês iam circular ela de verde. De azul, com lápis de cor azul, as informações para analisar. Qual eram as informações para analisar? Aqui o placar do jogo, tá aqui, ó. Equipe A, tantos pontos contra não sei quem. Então, só isso aí vocês iam circular de azul. Depois do azul, vocês iam pegar o amarelo e ia circular a ilustração que compõe o problema matemático. A ilustração que compõe o problema matemático é essa daqui, onde essas mulheres estão praticando o basquete, né? Compõe, tá falando sobre uma partida de basquete, tá aí a imagem de mulheres, né, praticando esse esporte. Essa é a questão que compõe. E por último, de roxo, a dica como solucionar o problema. Opa, está bem aqui, ó. É só essa dicasinha aqui que vocês iam fazer de roxo. Simplesmente isso daqui, ó. Tá vendo? Roxo. Pronto, essa era a nossa correçãozinha dessa quarta questão. Passando para a quinta questão, que está na página 12. Observando o placar apresentado, responda qual foi a única equipe que venceu a equipe A nesse torneio. A única equipe está bem aqui, ó. Equipe A venceu, equipe A venceu, venceu. Pronto, foi a equipe E. A equipe E. Para saber a diferença de pontos nesse jogo, que operação matemática é preciso realizar? Para saber qual foi, né? Para saber a diferença de pontos entre uma equipe e outra. Qual foi
a operação que ela precisou realizar? Ô, tia, foi simples, né? Pegou o total de pontos, o valor mais alto daquela equipe, a equipe A. Aqui nós temos, né? Se foi com a equipe, tá aqui, ó, a quarta opçãozinha aí, ó. Equipe A, 81 pontos, a equipe C, 93, né? Então, nós vamos fazer o quê? Vamos subtrair aí 81 de 93, né? Quando eu retirar, vai sobrar aí 12 pontos, né? Então, a equipe E marcou 12 pontos a mais que a equipe A. Qual a operação que a tia utilizou? Eu retirei, eu subtraí. Então, se eu subtrair, é o quê? Subtração. É só vocês marcarem subtração nessa quinta questão. A sexta, para responder a questão C apresentada no problema, qual operação matemática é preciso realizar? Na equipe C. Olha só, na pergunta C. Quantos pontos a equipe A marcou nesse torneio? Então, é só fazer o quê? A soma, né? Eu vou o quê? Adicionar uma pontuação a outra e abaixo, né? Vou fazer a soma. Então, vou precisar de quê? De adição. A sétima. A resolução da questão D apresentada no problema depende da resposta de quais outras questões? Da D. Qual foi a média de ponto? Para mim fazer a média de ponto, eu vou pegar o total de ponto que ela marcou em todos os jogos. Então, somei. Onde é que eu tô querendo saber aí quantos pontos ela fez? Quantos pontos a equipe A marcou nesse torneio? C. Pronto. Vou pegar o resultado da C, que é o total de pontos, e eu vou dividir pelo número de jogos, o número de partida. Onde é que tá aí? Tá aí, quantos jogos a equipe A disputou. Então, eu pego o resultado da C e divido pelo resultado da A. Vou chegar no resultado, na resposta da D. Então, vamos lá aqui. Qual foi a solução da A e B? Precisou da A e B, precisou do resultado da C e precisou do resultado da A. Última opçãozinha aqui, ó. Tá certo? Explique sua resposta. Então, você vai explicar bonitinho aí. Como assim, tia? Peguei o resultado da D e dividi pelo resultado da A, né? Ou então você vai explicar. A média se dá através da soma da quantidade de pontos que ela marcou durante todo o jogo, dividido pelo total de jogos. Pronto, tá? Oitava questão. Assinale a alternativa que apresenta o significado com a qual a palavra média foi empregada na questão D do problema matemático. Média, né? Fez-se uma média, né? Nota máxima para aprovação escolar? Resultado de uma soma dividida pelo número de parcelas somadas? Ou xícara de café com leite, em média? A média, quando ele diz qual foi a média, é o total de pontos que ela marcou durante toda aquela competição dividida pelo número de jogos, tá aqui? Resultado de uma soma de todos os pontos pelo número de parcelas somado. Então, é esse resultado aí. Então, essa terceira, a do meio, a opçãozinha do meio, certo? Agora, nós tínhamos o que? A nossa concordância verbal. Sabemos que o verbo, ele se flexiona para concordar, seja com a pessoa gramatical, seja com o número, né? Singular ou plural. Vamos lá fazer a nossa correção. Aqui nós temos 3 atletas, né? Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. E aí nós temos a legenda. O atleta japonês terminou. Olha o verbo, terminou, concordando com quem? O atleta, ele terminou, né? Aí abaixo nós temos os atletas nigerianos e venezuelanos terminaram. Eu tenho os atletas terminaram. O verbo, ele já mudou aí para concordar com quem? Com eles terminaram. Ele terminou, eles terminaram. Então, o verbo tem que concordar com o sujeito da oração, o sujeito da frase.
Se esse sujeito está no singular, né, indica mais de uma pessoa, ele vai concordar. Ok? Quais são as duas formas verbais empregadas na legenda acima? Tá aí bem bonitinho, ó. Terminou e terminaram. Complete as lacunas com singular e plural. Atletas. Plural. Atletas. Atleta, singular. Segunda questão. O verbo terminou. O verbo terminar mudou sua forma para concordar com o substantivo atleta, né? Ora no singular, ora no plural. O atleta, né? O atleta, deixa eu te ver a frase que a tia já esqueceu. O atleta terminou, os atletas terminaram, né? Ele se flexionou, terminou, o verbo terminar se flexionou, né? Então, vamos lá. O verbo terminar mudou sua forma para concordar com o substantivo atleta, ora no singular, ora no plural. Portanto, é correto afirmar que os verbos concordam com o gênero masculino e feminino do substantivo. No caso aí foi com o atleta, a atleta, e o verbo teria uma diferença relacionada ao gênero masculino e ao gênero feminino? Ou então ele se modificou para concordar com o número singular e plural do substantivo o atleta, os atletas. Então com o número do substantivo, né? Singular ou plural. Passando para a nossa terceira questão. Você já estudou que os pronomes pessoais podem substituir substantivos? Veja a seguir os pronomes que poderiam substituir. O substantivo atleta é ele e atletas, eles. Pronto, aí nós temos, ó, o atleta, ele, os atletas, eles. Seriam esses, né, os pronomes pessoais que eu, né, qualquer pessoa utilizaria para substituir aí o substantivo, né, o sujeito da nossa frase. Agora empregue nas frases abaixo o verbo terminar no tempo passado, de acordo com os pronomes em destaque. O verbo terminar no passado, né? Eu terminei a competição em primeiro lugar. Nós terminamos a competição em segundo lugar. Ela terminou a competição em terceiro lugar. Então, eu terminei, nós terminamos, ela terminou. O verbo terminar se modificou conforme a mudança do pronome pessoal. Claro, né? Terminei, eu terminei, nós terminamos, ela terminou. Vai concordar com o pronome aqui, né? Portanto, é correto afirmar que os verbos também se alteram para concordar com a pessoa do discurso ou pessoa gramatical ou grau aumentativo do termo em que se refere. Não, grau aumentativo não tem nada a ver em relação à forma verbal. Ele não vai se modificar se eu estou falando da garrafinha ou da garrafa ou do garrafão. Ele não tem nada a ver com isso. Mas em relação à pessoa do discurso, sim. Aqui eu tenho a primeira pessoa, eu terminei. Aqui eu tenho a primeira pessoa do singular. Quando eu tenho nós, eu tenho a primeira pessoa do plural. Quando eu tenho ela, eu tenho a terceira pessoa do singular. Então o verbo vai se modificando para concordar com as pessoas do discurso ou pessoa gramatical, que é esses pronomes pessoais. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Passando aqui para a página 15. Reescreva as frases a seguir, substituindo o pronome ele pela pessoa indicada, fazendo as alterações necessárias. Ele gosta de tocar violão. Eu gosto de tocar violão. Gente, é uma frase, como vocês já estão vendo aí em cima no exemplo, tá? Iniciou com letra maiúscula, bonitinho, concluiu com ponto final, tá certo? Então, vamos seguir o mesmo modelo.
Ele gosta de tocar violão. Vou fazer com eu. Eu gosto, então de gosta passa para gosto de tocar violão, certo? Depois eu tenho você. Você gosta de tocar violão. Depois nós temos nós. Nós gostamos de tocar violão. Depois eu tenho vocês. Vocês gostam de tocar violão. E depois eu tenho ele. Eles gostam de tocar violão. É vocês, né? Vocês, às vezes a gente utiliza vocês ou eles. Pessoa gramatical, o verbo, né, que se refere a essas pessoas é o mesmo, tá certo? Vocês, tá ali um menininho, ei, vocês, vem cá. Tia chamou quem? Eles, né? Então é a mesma pessoa. Eles gostam de tocar violão. Então, vimos que o verbo ele foi se modificando de acordo com as pessoas gramatical, né? Eu gosto, você gosta, né? Nós gostamos, vocês gostam, eles gostam. Então, o verbo vai se modificando para concordar aí com a pessoa gramatical. No caso aí, o sujeito, gente, da frase, tá? Da oração. Passe as frases a seguir para o singular. Os jornalistas erraram. Passe a frase para o singular. E tá no plural. Os jornalistas erraram. Aí foi vários. Vamos botar para um só. O jornalista errou. Ok? Inicia com letra maiúscula, conclui com uma pontuação. Né? Aqui a B, as crianças adormecerão. Várias crianças, vamos botar para uma só. A criança adormeceu. Inicia com letra maiúscula, conclui com ponto final. Terceira questão, passe as frases a seguir para o plural. Ali estava no plural, nós botamos no singular. Agora está no singular e nós vamos passá-las para o plural. A encomenda chegou. Vai ficar como? As encomendas chegaram. Tá? Passando para a B, a criança brinca. As crianças brincam. Ok, gente. Essa é a nossa correçãozinha.